Do jeito como nós estamos, vamos orar, meus irmãos? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvarmos o Teu nome, Senhor. Tu que és grande, que és digno de todo esse louvor que nós entoamos agora, Senhor. Tu que és o Deus perfeito, imortal, imutável. Tu mereces, Senhor, tudo isso. E muito mais, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nessa manhã Tu fales ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. E realmente impregnes ali, Senhor, a Tua palavra para que não fique somente como um ensinamento de domingo, Senhor, mas que seja um ensinamento para a vida toda. E que esse ensinamento gere frutos e que esses frutos permaneçam, Senhor, para a glória do Teu nome. Essas coisas nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Pega o livro preto aí, gente, aquele lá. Hoje nós vamos continuar estudando uma das cartas escritas por Paulo enquanto ele estava na prisão, que é o livro de Colossenses. A gente começou há 2 domingos, correto, pastor? 2 domingos? 2 domingos que a gente já está em Colossenses e agora a gente vai terminar o primeiro capítulo de Colossenses. É uma carta super rápida. Se você pegar em casa, você consegue ler inteira, rapidinho. Então, é super tranquilo de ler, só que como a gente vai parando e conversando sobre pontos principais dessa carta, acaba que a gente estuda um pouco mais aprofundadamente. Mas a ideia aqui não é a gente ficar enchendo o nosso tempo com coisas sem sentido, é a gente entender o que o texto diz, como ele diz e como isso se aplica a nós. Sempre é isso, né? Entender o que a Bíblia diz e aplicar isso à nossa realidade. Então, eu chamo você para abrir sua Bíblia, onde a gente vai conversar, que é Colossenses 1, a partir do versículo 24. A gente vai ler todo o texto, a gente vai ler do 24 ao 29, e depois a gente vai tecer alguns comentários sobre isso, de forma rápida. Não vamos judiar do pessoal do infantil, né? Se você trabalha no infantil, você sabe do que eu estou falando. Vamos lá, gente, Colossenses 1, 24. Se você não sabe onde fica Colossenses, vai depois de Filipenses ali, certo? Então, vai encontrando aí. Filipenses também não é fácil de encontrar, né? Diz o seguinte: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A Ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Esse é o texto que nós vamos conversar hoje. E, a princípio, como se trata de uma carta, às vezes a gente tem aquela tendência de falar, cara, o que é que nós vamos tirar desse texto, né? Colossenses 1, 24 a 29, o que é que nós vamos tirar daí? Bom, a título de introdução, na realidade, a carta de Colossenses já foi introduzida no primeiro domingo que a gente começou a estudar. Mas uma coisa que raramente a gente para pensar é o seguinte: no 24 ele fala, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Bom, que sofrimento é esse? Que tipo de sofrimento é esse? Bom, é só a gente lembrar, Paulo está escrevendo de uma prisão domiciliar. Ele está lá preso e ele está escrevendo. Você acha que ser preso é um sofrimento? Eu espero que sim. Eu espero que você imagine que ficar preso não é uma coisa agradável. Agora, é interessante porque eu não sei você, mas eu fiquei me perguntando, por que Paulo está preso? Você parou para pensar nisso? Que a gente fala assim, Paulo está preso, beleza. Na sua cabeça você pode pensar assim, o que é que ele fez para estar preso? Você sabe o que ele fez para estar preso? Talvez você não saiba. E eu sei que é uma coisa super fundamental assim, mas tem horas que a gente não presta atenção no fundamental. Então, se você quer saber por que Paulo estava preso, eu não posso andar, pelo visto. É isso? Não posso andar? Eu estou preso, tá vendo? É um sofrimento. Gente, se você quer saber por que Paulo estava preso, o que ele tinha feito, vai para Atos 21, é lá que está escrito. Eu vou dar uma resumida para você, porque se a gente for ler tudo, a gente vai gastar um tempão. Mas resumindo é o seguinte, Paulo chega numa cidade, o pessoal começa a falar, olha, Paulo, o pessoal está achando você meio estranho e tal, seria bom você passar por um ritual de purificação, fazer um voto.
E ele aceita fazer esse voto junto com 4 outros judeus dentro do templo. E ele começa a fazer esse voto, quando ele está chegando no final desse voto de purificação dele, 4 pessoas surgem da Ásia, que são judeus, outras pessoas, não são 4, outras pessoas surgem na Ásia, que desceram para essa mesma cidade, e são judeus que vieram da Ásia. E os judeus reconhecem Paulo, e falam o seguinte, começam a juntar o povo e falam, gente, esse cara aí profanou o templo. Para a gente aqui não faz muito sentido isso, mas para o judeu, profanar o templo, eu não sei nem como comparar. É tipo a pior coisa que você pode fazer na terra. Você profanou o templo, você deveria ser morto, certamente morto. E o que é que acontece? Os judeus daquela região começam a ficar revoltados com aquela situação. como que esse cara profanou o templo? E a acusação era que ele tinha trazido gentios para dentro do templo, que era proibido, né? Pela lei mosaica. Você não trazia o judeu para dentro, o gentil para dentro do templo. E essa era a acusação contra Paulo. E a coisa fica tão séria que pegam ele, e na realidade, o pessoal da guarda romana segura ele e fala, cara, segura a onda, vamos baixar os ânimos aqui, você está preso aqui com a gente, mas segura a onda, porque a coisa está ficando feia, vai ter um levante na cidade. E os romanos, por causa da Pax Romana, não queriam levante nenhum na cidade, correto? Então segura Paulo. E aí Paulo fala o seguinte, olha, vocês podem me prender, mas eu quero que vocês saibam que eu sou cidadão romano. Para a gente também não faz a mínima coisa, você é romano, o problema é seu, você vai para cadeia, mano. Lá não era assim, porque o cidadão romano tinha direitos, e um desses direitos era ser julgado por César. E aí, por isso, Paulo está preso e foi mandado para Roma, e ele está em prisão domiciliar. Pronto, chegamos no porquê. Foi isso que aconteceu. Percebam, Paulo não foi preso por sonegação de impostos, concorda comigo? Não foi sonegação de impostos. Certo? Ele não foi preso por grave ameaça, ele não matou ninguém, certo? Ele não defraudou ninguém, ele não roubou ninguém. Ele foi preso porque ele estava dentro do templo e ele foi acusado injustamente, foi isso que aconteceu. E aí a gente cai no texto. E o texto fala o seguinte, vamos lá. Agora, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. O único motivo pelo qual Paulo poderia se alegrar desses sofrimentos é porque esses sofrimentos não foram gerados por algo errado que Paulo havia feito. É diferente de alguns sofrimentos que a gente tem, onde nós agimos de forma errada e o sofrimento veio sobre nós como consequência dos nossos atos, e por isso, meus irmãos, nós não temos o direito de nos alegrarmos nesse sofrimento. Porque esse sofrimento não é um sofrimento que faz parte dos sofrimentos de Cristo. É um sofrimento que faz parte da sua carnalidade. Esse não é o sofrimento que a gente se alegra. O sofrimento que a gente se alegra é aquele sofrimento que gera glorificação ao nome de Jesus. E essa prisão de Paulo gerava glorificação para o nome de Jesus, porque todos os crentes de todos os locais acabaram por saber que Paulo estava preso injustamente por estar se purificando no templo. Irmãos, como seria bom se a gente fosse preso por se purificar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse preso hoje, porque você é cristão, eu quero te perguntar uma coisa muito séria. Você seria cabalmente condenado ou você seria absolvido por falta de provas? Prenderam você, pegaram o seu WhatsApp. Você vai ser absolvido por falta de provas? Pegaram o teu Instagram, aquelas coisas que você anda curtindo. Você vai ser absolvido por falta de provas? Foram conversar com tua esposa. Você vai ser absolvido por falta de provas? Cara, não tem prova nenhuma de que ele é um cristão. É melhor soltar o cara, velho. Ele é dos nossos. Está liberado. Ou será que você seria condenado? Eles vão pegar seu WhatsApp e falar, cara, esse cara é crente mesmo, bicho. Olha, melhor a gente matar. Eu espero que você seja condenado pelo mundo, mas liberto por Jesus. Ele começa falando que ele se alegra nesse sofrimento, e é nesse tipo de sofrimento que ele se alegra, num sofrimento que gera glorificação ao nome de Jesus Cristo, porque ele sabe que ele não cometeu nenhum pecado para ser preso. Pelo contrário, ele estava preso justamente por estar servindo ao nosso Senhor. Mas ele continua, porque ele fala assim, eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Era um sofrimento que estava sendo gerado para a igreja.
ele sofria pela igreja, para que a igreja pudesse ser uma só. Percebam, qual que era uma acusação que estavam fazendo para Paulo? Que ele tinha profanado o templo, trazendo gentios para dentro do templo. Paulo estava começando o processo de discipulado de muitos gentios que se converteram ao Senhor. Então, para que a igreja nascente pudesse dar vazão ao que estava acontecendo e que hoje a gente tivesse aqui nessa igreja cheio de gentios, adivinha, esse sofrimento de Paulo fez isso. Ele estava sofrendo para que a igreja pudesse ser estabelecida não apenas para os judeus, mas uma igreja verdadeiramente universal, no sentido de que junta tanto os judeus quanto os gentios. Então, ele está falando desse sofrimento. Então, não apenas é um sofrimento alegre, mas é também um sofrimento com um motivo, e esse motivo é a igreja de Cristo. E aí ele fala uma coisa que algumas pessoas interpretam de forma bastante estranha. E a gente vai falar sobre o estranho e depois a gente vai falar sobre o que é realmente. Ele fala o seguinte, ainda no 24, veja, a gente não saiu do primeiro versículo. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. E como é que o pessoal interpreta isso? O sofrimento de Cristo não era o suficiente. Perceba, Paulo está falando que ele completa os sofrimentos de Cristo. E aí o pessoal pega esse texto e fala assim, não, está vendo? Jesus Cristo não é suficiente, a gente precisa sofrer. Mas não é isso que Paulo está querendo falar. Sabe o que ele está falando? Ele quer demonstrar aqui que os sofrimentos de Cristo, quando você sofre pelo motivo que ele está sofrendo, da forma como ele está sofrendo, esse é a completude dos sofrimentos que Cristo iniciou ali. Porque é a completude do trabalho da igreja. E a igreja é a noiva de Cristo, certo? Nós somos igreja? Somos. Nós somos noiva de Cristo? Então, se nós estamos sofrendo pela igreja, nós estamos completando esses sofrimentos que Cristo começou na cruz. Não é o sofrimento redentivo. O sofrimento redentivo já ocorreu, foi Jesus que fez e completou. A nossa redenção está garantida. Mas esse sofrimento é o sofrimento que permanece até um dia onde esse sofrimento vai cessar. Por causa da intervenção divina na história, acabou o sofrimento da igreja. Nós vamos para o casamento. E que festa vai ser, meu irmão? A noiva toda bonitona e os salgadinhos, ó, rolando, meu irmão. Vai ter churrasco? Eu acho que vai ter também. Não sei. Deus sempre gostou de carne, né? Está na Bíblia. Muito bem, meus irmãos. Então é disso que nós estamos falando, desse tipo de sofrimento. E sofrimento no corpo de Cristo, que é a igreja. Muito bem. Vamos para o versículo 25. 25 diz o seguinte: dela, de quem? Da igreja, certo? Me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E aqui eu acho interessante, porque primeiro Paulo fala de sofrimento, e agora ele vai falar de uma outra coisa que está dentro do sofrimento, que é o fato dele ter se tornado ministro da igreja. Gente, que coisa bonita, se a gente ler as palavras certas. Porque aqui Paulo usa a palavra ministro. Agora, deixa eu perguntar para você, o que é ministro? É aquilo que a gente esqueceu. Ministro é servo. Quando a gente pensa secularmente na palavra ministro, a gente sempre acha que é um cargo maravilhoso. A gente acha que é a oportunidade de você ter benefícios. Não é isso que é ministro. E seria muito bom que os nossos ministros lembrassem que eles são servos. Mudaria muita coisa na nossa sociedade se os nossos ministros entendessem que, na realidade, eles estão ali para servir ao povo. Isso não se aplica somente ao Brasil. Isso se aplica à igreja. Você ganhar um título de ministro dentro da igreja é, na realidade, um convite a que você seja menos
e não mais. É um convite a que você seja o primeiro a atuar para o benefício de todo mundo e não para o seu. Então, quando Paulo fala que ele foi transformado em ministro da igreja, ele está falando, eu sou servo de vocês a quem eu estou escrevendo. Eu estou servindo vocês. E o pastor falou aqui, a gente está com essa parada louca de amar a Deus, amar ao próximo e servir o mundo. Vocês são ministros. Vocês são ministros colocados aqui por Jesus Cristo para servir esse mundo. Então, vocês são servos. E eu sou servo. E a gente precisa começar a mudar a nossa mente. Porque Deus não nos chamou para no domingo sentar numa cadeira confortável, num local com ar-condicionado e ouvir o que está sendo pregado. Deus nos chamou para sair daqui, pegar aquele calorão que está lá fora e fazer alguma coisa por esse mundo. E nós vamos fazer isso, com você ou sem você. Porque nós dependemos não de você, nós dependemos de Cristo. A gente gostaria de ter você, seria muito bom. Mas se você não vier, que o Senhor te acompanhe. Não te leve, né, ainda. A gente segura aí um pouquinho. Muito bem, então a gente está no 25. Então Paulo fala que se tornou servo dessa igreja, sofrendo por ela. Muito bem, mas quem foi que definiu que Paulo deveria ser servo dessa igreja? Está escrito no texto. Patente aos nossos olhos. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. E Paulo podia falar isso, não podia? Cara, ele estava no caminho para Damasco, apareceu uma luz lá, caiu do cavalo, ficou cego um monte de tempo. Teve um outro cara que veio ajudar ele a enxergar de novo. Se isso não foi ser chamado por Deus, é difícil. Agora, querido, você também foi chamado por Deus. Lá em Mateus, finalzinho da estadia de Jesus Cristo conosco, ele fala aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso. Você foi chamado. Se você levantou a mãozinha ali falando, eu aceito Jesus Cristo no meu coração como meu Salvador, você foi chamado. E está na hora de você fazer aquilo a qual você foi chamado. Então ele se tornou ministro por responsabilidade atribuída por Deus. Você também é ministro por responsabilidade atribuída por Deus. Qual é essa responsabilidade? Vejam que a responsabilidade de Paulo é exatamente a mesma que nós temos. E ele fala qual é a responsabilidade dele. A responsabilidade dele é apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Não é a mesma coisa que você foi chamado para fazer? Ide por todo mundo? Pregar o evangelho é apresentar plenamente a palavra de Deus às outras pessoas. Muito bem. Ou seja, é para a gente apresentar a totalidade da palavra. Plenamente. Ele fala, não fala? Plenamente. Quando ele fala plenamente, significa que a gente não vai apresentar uma parte. A gente vai apresentar plenamente. Até a parte que você não gosta. Tem parte que você não gosta da Bíblia? Eu tenho. Mas o fato de eu não gostar não me dá o direito de não obedecer. Porque quem manda é o Senhor. Quem obedece é o servo. E você foi chamado para ser servo. Então, se tem uma parte que você não gosta, pede a Deus que Ele vai te ajudar a gostar. Eu ainda estou nesse processo também, viu? Vamos junto, tá? Muito bem. E qual é essa plenamente a palavra de Deus? Está no próximo versículo, versículo 26. E agora a gente vai chegar na parte do mistério. Quem recebe o negocinho lá, viu que eu intitulei a mensagem de hoje, o sofrimento, o mistério e a glória. Aí todo mundo achou que eu era penteca. Às vezes eu sou. Mais para um lado, mais para o outro. Não se trata de pentecostalismo, nem de neopentecostalismo. Mas agora nós vamos falar do mistério. Qual é essa plenitude da palavra de Deus? Versículo 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Olha que maravilha. Então vamos pensar. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está escrevendo num contexto completamente diferente do nosso. Naquele contexto, tinha umas coisas chamadas mistérios. Sabe o que era mistério naquela época? Mistérios eram revelações específicas que algumas pessoas recebiam dentro de seitas mediante pagamento de dinheiro para quem já sabia o mistério. Não sei se eu posso ser polêmico. Pastor, posso ser polêmico?
Depois vocês brigam com o pastor, foi ele que me botou aqui hoje, e o Senhor Jesus que permitiu. Existe um certo grupo que reúne apenas homens e se chama de sociedade secreta, que trabalha em mistérios, que você vai aprendendo aos pouquinhos enquanto você anda. Naquela época, você tinha que pagar pelo mistério. Será que hoje a gente tem que pagar pelo mistério também? Bom, saindo disso, o mistério esteve oculto, mas esteve oculto por quanto tempo? Primeiro a gente tem que saber que mistério é esse. Bom, eu já digo para você, não é essa informação privilegiada que você ganha pagando. Não é esse o mistério, mas é um mistério muito maior. E o mistério eu já vou revelar para vocês o mistério hoje, sem vocês me pagarem nada. O mistério é o seguinte: durante anos, durante gerações, teve um povo que ficou esperando um evento na humanidade. Esse povo é o povo judeu. O povo judeu, durante gerações, esperou que o Messias escolhido por Deus chegasse a esse mundo e libertasse o povo judeu. E aqui a expectativa é: Messias vem e vai destruir o Estado romano, e nós vamos dominar tudo. Mas não foi isso que aconteceu, porque era um mistério. O mistério de como Deus ia fazer isso. Porque uma coisa é o que a gente pensa que Deus vai fazer, outra coisa é o que Deus faz. Você fala assim: Deus, eu peço que tu me abençoes. Eu já comprei a mega da virada. É só tu. Não, porque Deus não faz assim. Deus quer a glória para Ele. O fato de você ter comprado a mega da virada já tira a glória do Senhor, porque você foi lá e comprou. Então você já tem mérito no negócio. Não, a glória é do Senhor. Então, para a glória do Senhor, o mistério é o seguinte: eu vou colocar um cara que ninguém gosta, que vai nascer numa cidade pequena, numa família estranha, e ele vai crescer, porque ele é eu. E ele vai chegar lá na frente, ele vai morrer, e aí eu vou deixar todos os judeus malucos, porque quando ele morrer, ele vai juntar judeus e gentios, e todo mundo vai estar salvo se tiver nele. Esse era o mistério. Pergunta para um judeu se isso é possível. Se você conhece um judeu, vai lá e pergunta. Ele vai falar: não, isso é loucura. É loucura. É a loucura de Deus, que fez ser dessa forma e revelou esse mistério maravilhoso que é Cristo, para que nós, como gentios, nós aqui hoje, tivéssemos acesso a Deus, que nós não tínhamos. Então veja, esse é o mistério, e esse mistério ficou oculto durante gerações. Pergunta para José do Egito se ia ser assim. Pergunta para Moisés se era esse o plano de Deus. Pergunta para Adão. Pergunta para Caim e Abel. Pergunta para qualquer um que veio antes de Cristo. Cara, isso é um mistério louco demais, mas que Deus fez. E agora Ele revelou esse mistério. Foi manifestado aos seus santos, ou seja, aqueles a quem Deus separou, a estes Ele revelou esse mistério. E quem que está revelando esse mistério até hoje? A igreja. Porque tem um monte de gente por aí que essa situação ainda é um mistério. Ainda está oculto para essa pessoa. A pessoa não sabe que Jesus veio. A gente viu aqui, gente, nós temos 2 missionários que estão indo para o campo missionário agora, numa região onde o pessoal não sabe. Continua sendo mistério para alguns irmãos, para vocês não é mistério nenhum. Mas tem gente que ainda precisa saber. E voltando, nós somos servos. É nossa função fazer esse tipo de coisa, para que o mistério seja revelado não somente a nós, mas a todos os santos. Amém? Vocês estão comigo, vocês não dormiram não, né? Fica aí, gente. Se dormir, levanta a mão, tá? Muito bem, vamos em frente. Versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Veja, qual é o mistério? Cristo em vocês. A esperança da glória. A partir do momento em que a gente conhece esse mistério, que ele deixa de ser oculto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração,
a gente passa a ter verdadeira esperança. E essa esperança é a esperança da glória. Não é a sua glória, meu irmão, é a glória de Jesus. Mas que ela foi colocada na sua conta. Vocês lembram de um caso que teve algumas semanas atrás, que um senhor bem simplesinho recebeu na conta dele 100 e poucos milhões? Vocês viram? Não sei se todo mundo viu. Agora ele está lutando na justiça porque ele quer um dinheirinho como recompensa porque ele devolveu, né, o dinheiro. Ele quer 10 milhões para ela. Uma pequena quantia. Bom, a glória de Jesus Cristo foi creditada na sua conta. A perfeição de Jesus Cristo foi creditada na sua conta. Os atos de Cristo foram creditados na sua conta. E você não fez nada por isso. A única coisa que você fez foi ter a conta. E você não precisou nem abrir essa conta. Sabia disso? Então, esse mistério, a partir do momento que ele é desvendado diante dos nossos olhos, nossos ouvidos, do nosso coração, que a gente entende que Jesus Cristo veio e uniu judeus e gentios, e com a sua morte nos livrou de todo o poder do pecado, faz com que agora a gente viva com esperança. E não é esperança para agora apenas. É uma esperança que jamais acaba, porque está fundamentada na glória de Cristo. Ou seja, se você tem vivido sua vida para resolver todos os seus problemas do agora, eu não estou falando para você virar um ermitão, não é isso. Mas se a tua vida é só para isso, querido, você está perdendo a melhor parte. A melhor parte é lá. Quando aquele dia chegar, lembra aquele que eu falei? Aquele dia chegar, aí começa a glória, meu irmão. Vai ser bem diferente do que a gente vê hoje. Então, a gente tem que viver a nossa vida não apenas nos nossos problemas imediatos, porque eles virão. É normal na nossa vida a gente ter problemas que a gente precisa resolver, faz parte. Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco precisa estar lá na frente. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso emprego, a gente tem que tomar cuidado com os nossos relacionamentos, a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro, porque essas três coisas, elas têm um poder, o poder de nos fazer idólatras. A gente começa a achar que essas coisas são Deus. Só que no momento que você fechar os olhos, morto, isso aqui não tem mais nada. Nem dinheiro, nem trabalho, nem relacionamentos. Agora você vai para outro campo, onde vai haver relacionamento, sem dúvida. Agora, o sistema monetário vai ser diferente, garanto a você. Então, você precisa viver com a esperança da glória, se é que esse mistério já foi revelado a você. Então, Paulo nos dá a resposta aqui, declarando que foi dado aos santos conhecer isso, a riqueza do mistério, a esperança da glória. Sim, Cristo, a esperança na qual nós baseamos a nossa vida, a esperança da vida eterna. E ele continua no 28, e agora ele vai nos ensinar como fazer isso. Eu espero que você aprenda, assim como eu tenho aprendido aos poucos. Eu aprendo muito devagar, meus irmãos, então por isso que a gente continua na igreja tanto tempo, porque a gente continua aprendendo. Demora, viu? Não é fácil. O 28 diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Gente, que coisa maravilhosa, né? Então, Paulo nos demonstra aqui quais são as coisas que ele fazia no seu ministério para tornar esse mistério conhecido. Quais são elas? Estão aí no texto. Primeiro, nós o proclamamos. Você proclama a palavra de Deus? Proclama significa que você abriu a sua boca e falou alguma coisa, irmão, tá? Eu entendo aquela parada de, seja um exemplo e tal, e eu acho que isso precisa também. Não adianta você falar nada se você estiver vivendo uma vida desgraçada. Até peço que você não fale, fique quieto mesmo, porque primeiro você tem que se consertar, né? Mas, irmão, você tem que abrir a boca e falar. Você não fala de tantas outras coisas? Você não fala de carro? Você não fala de casa? Você não fala de trabalho? A palavra de Deus fala que a boca fala e o coração está cheio, né? Seu coração está cheio de casa, de dinheiro, de trabalho, e não está cheio de Cristo. Então está faltando falar de Cristo. Nós proclamamos. É isso que Paulo faz. Nós proclamamos. O que mais que ele faz? Ele adverte. É a segunda palavra que ele usa no texto aí. Nós proclamamos,
advertindo. O que é advertir? É chamar a atenção. Sabe para que serve essa advertência? Exatamente para o que Paulo faz na carta de Colossenses. Ele chama a atenção da igreja. Ele fala, galera, eu gosto muito de vocês, mas vocês estão fazendo isso aqui errado. Porque a palavra diz isso, isso e isso. Você adverte as pessoas em Cristo? Algumas pessoas hoje em dia, principalmente, o pessoal das gerações mais novas, alfa e beta e aquela outra que eu não lembro, eles ficam muito sensíveis, né? Você não pode advertir muito. Se você advertir demais, já é bullying, sei lá. Bom, deixa eu te falar, é tua função como cristão advertir as pessoas. Você não precisa ser um chato de galocha, você não precisa ser isso. Mas você precisa advertir. Cara, você está indo no caminho errado. Esse caminho vai te levar à destruição. Ah, não quero saber. Fiz a minha parte, seja com o Senhor agora, né? O Senhor te abençoe. E Ele vai mandar outras pessoas para te advertir também, porque o Senhor é misericordioso. Então, nós precisamos advertir essa população inteira da UEL aqui. Advertir que o caminho deles está levando para o inferno. E que se eles morrerem, eles vão conhecer o capeta. A gente tem que eles não sabem. Alguém tem que advertir. E dentro da igreja, a gente tem que advertir uns aos outros. Irmão, ó, você está muito perto de cair aí. Vamos sair desse negócio. Vamos melhorar o nosso caminho. Isso é necessário que a gente faça. Terceira coisa que ele faz, ele ensina. Então, não apenas ele adverte. Não adianta você falar, você está errado, você precisa mudar. Tchau. Não, peraí. Você está errado, mas o caminho é esse. Senta aqui e vamos estudar junto. Porque agora eu estou ensinando. Não adianta eu trazer um problema para você e falar, Deus te abençoe. Deus vai abençoar, provavelmente, mas assim, se eu trago um problema, eu tenho que trazer o quê? Todo mundo aprendeu isso na escola, né? Se você traz um problema, por favor, traga a solução junto. Então, traga a solução, ensine. Como que é o nome disso? Proclamação, advertência e ensino. Isso chama discipulado, cara. Isso chama discipulado, que é o que a gente está chamando a igreja para fazer. Para acordar e falar, cara, pega alguém e anda junto. Você vai proclamar a palavra de Deus. Você vai advertir ele quando ele estiver indo pelo caminho meio estranho. Você vai ensinar ele a palavra de Deus. É o que Paulo fazia. Então, Paulo nos chama a fazer o que ele fazia. Proclamar, advertir, ensinar. Com toda a sabedoria que é dada por Deus. Mas para quê? Qual é a finalidade disso? Está no texto. Para que a gente apresente todo homem perfeito em Cristo. Não é para que nós apresentemos todo homem perfeito. Ponto. Porque você não vai conseguir. Porque nem você é perfeito. É perfeito em Cristo. Agora, por que é tão importante esse em Cristo? Porque Cristo é perfeito. E quando o Deus Pai nos olha, Ele tem um filtro. Você gosta de filtro do Instagram? Prometo para você, tem gente que eu não reconheço. O pessoal que trabalha no centro cirúrgico, gente, eles usam uma roupinha azul, meio esverdeada, às vezes é verde, bota uma touca, bota uma máscara, você só vê o olho, parece uma burca. Vocês sabem o que é burca, né? Parece uma burca. Aí você está andando na rua, alguém faz assim para você. Quem é? Não sei, trabalha no centro cirúrgico. Aí você vai no Instagram, é outra pessoa. O olho que era castanho é azul no Instagram. Como isso aconteceu? Não sei. Mistério. Isso é mistério. Né? O cabelo, que você assim meio que entendeu que era castanho, tá ruivo. O que aconteceu? E a idade, que já era para lá de 60, no Instagram parece para baixo de 20. Aí não tem como reconhecer, meu irmão. Deixa eu te falar, quando Deus Pai olha para você e tem Cristo, Ele enxerga a perfeição de Cristo. E se Ele enxerga a perfeição de Cristo, Ele acredita a você o que Cristo merece. A vida eterna. Então, meus irmãos, quando a gente está falando disso aqui, nós estamos falando de glória mesmo. Porque nós vamos discipular os outros para chegar no último dia lá e entregar e falar, ó, esse aqui está perfeito em Cristo. Esse aqui também está perfeito em Cristo. Esse aqui também está perfeito em Cristo. E graças a Deus, eu estou perfeito em Cristo. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu fui modificado pela palavra. E agora, todas as bênçãos que foram no nome de Cristo, elas também servem para mim. Amém? Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força,
que atua poderosamente em mim. E aqui é o momento da gente respirar e falar, ufa, graças ao nosso Deus por isso. Porque aqui ele fala que Paulo, ele se esforça, ou seja, existe um certo grau de esforço pessoal. Senão Paulo não estaria se esforçando. Existe um grau de esforço pessoal. Quem tem que sair da cadeira para ir discipular, querido, é você. Tá? Eu acho muito difícil, eu não acho impossível porque o Senhor, às vezes, né, ele me assusta. Deus tem uma maneira muito diferente de agir que às vezes eu não entendo. Mas eu acho muito difícil descer um anjo do céu, brilhando em todo resplendor, e falar com voz, vai e discipule. Eu não acho que isso vai acontecer. Porque Deus, ele não precisa ficar se repetindo. Ele já falou o ide. Ele já mandou. Agora, você pode ser um servo fiel ou um servo infiel. Você pode obedecer ou não. É simples. Então, existe um certo grau de esforço pessoal. Mas perceba que na continuidade do versículo diz o seguinte, lutando conforme a sua força. Ou seja, a gente não luta conforme a minha força. Senão a gente estava ferrado. A gente luta conforme a força de Cristo. Então, se a gente tem acesso a essa força, por que não usar? E Paulo aqui está usando. Vou lembrar vocês de novo. Ele está preso. Ele foi injustamente preso, mandado para Roma para ser julgado. Ele vai morrer. Mas ele continua escrevendo. Alegre. Ele falou no início do texto dele, ele está alegre. Porque ele está lutando não de acordo com a sua força. Porque se fosse de acordo com a força de Paulo, ele estaria deprimido dentro da cadeia. Ele estaria triste, ele estaria culpando todas as pessoas que ele conhece, tentando achar um culpado para a situação miserável que ele estava. E não é isso que acontece, porque ele está lutando com a força de Cristo. Na força de Cristo, meus irmãos, a gente não procura culpado. A gente faz. Porque ele pode fazer. Então a gente luta conforme a força de Cristo, que atua de que forma? Poderosamente em mim. É força e é poder, dado por Deus. E nós temos tudo isso à nossa disposição. Então, meus irmãos, está na hora da gente levantar, está na hora da gente sair, está na hora da gente proclamar, advertir, ensinar essa geração perversa que está ali fora, para que a gente possa entregar todo homem perfeito em Cristo, não pela nossa força, mas pelo poder que opera em cada um de vocês, porque vocês têm o Espírito Santo. Vamos orar? Pai amado, Tua palavra é verdade, Senhor. Tu permitiste que essa carta chegasse ao nosso coração, chegasse às nossas Bíblias, Deus. Tem a outra carta de Paulo que ele menciona, Senhor, que é a carta de Laodiceia, que a gente nunca recebeu, a gente não sabe o que está lá. Mas, Senhor, a gente tem essa carta aqui que o Senhor permitiu que a gente visse, lesse e entendesse. Ah, Deus, aplica isso no nosso coração, Pai. Aplica essa vontade, essa força que vem do Senhor Jesus Cristo, Senhor, para a gente proclamar, para a gente advertir, para a gente ensinar, Senhor, que a gente tenha coragem, como Paulo teve, a ponto de ser preso por isso. E se a gente for preso, Senhor, que a gente seja condenado com excesso de provas de que nós somos do Senhor. Pai, toma o nosso coração, sequestra ele para Ti, Senhor. E que a gente seja mais ainda, Senhor, se é que isso é possível, Senhor, mais ainda cheio do Teu Espírito, Pai. Para que a gente possa perder essa timidez cristã. E a gente possa lutar com a força que vem do Senhor, atuando poderosamente no nosso coração, Senhor. Para que a gente não tenha limites no abrir da nossa boca, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, falando a essa geração e trazendo pessoas diante de Ti, Senhor, para que elas também possam ser aperfeiçoadas em Cristo. E naquele dia, Senhor, que a gente espera com tanta vontade, Pai, a gente possa, como igreja, entregar homens e mulheres perfeitas em Cristo. Deus, é isso que nós queremos, Senhor, entregar pessoas a Ti. Então faz isso na nossa igreja, Senhor, tira o nosso conforto, Pai, para que desconfortáveis a gente possa sair e cumprir Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, pelo sangue de Jesus, aquele que sofreu por nós, Deus, aquele que deu a sua vida, Senhor, pela igreja. É no nome dele que nós pedimos essas coisas e por isso nós podemos estar certos
de que há poder, Senhor, para a gente fazer isso. Em nome dele oramos, Pai. Amém.